A gente conversa aqui agora na Band News FM com a modelo e influenciadora Daniela Orsici, ela que foi vítima de racismo em uma loja na Zona Leste de São Paulo. Ela fez um relato nas redes sociais também e a gente está aqui agora para conversar com ela e entender mais sobre toda essa situação. Muito obrigada, primeiramente, por atender aqui a Band News FM, Daniela, e já te pergunto, o que exatamente aconteceu? Quando aconteceu? Bom, primeiramente eu quero agradecer, boa tarde a todos, eu quero agradecer pelo espaço, eu acho que isso é muito importante, né, nos tempos de hoje, que a gente possa gritar alto para todo mundo ouvir, que eu acho que chega, né, desse tipo de situação. Bom, na verdade, eu trabalhei de manhã, fui dar uma aula e o tempo foi melhorando, né? E aí eu tirei minha blusa, entrei numa loja antes, peguei o que eu tinha que pegar e resolvi entrar nessa loja para olhar, para ver as coisas, enfim. E aí, no primeiro momento, o rapaz me abordou, basicamente fazendo protocolo, precisa de ajuda. Eu disse que não, que eu só estava olhando. Aí olhei o tempo inteiro a minha blusa aqui no braço. E aí andei mais um pouquinho pela loja, aí um outro vendedor me abordou, oferecendo uma outra coisa. Eu disse muito obrigado, não queria. Mas uma outra menina me abordou de novo e me perguntou, falei não, muito obrigado, e saí da loja. Nisso que eu saí da loja, subi mais 2 lojas depois e entrei numa outra loja, estou olhando as coisas, de repente um rapaz me cutuca atrás e eu olho e pergunto, o que foi? Aí foi onde ele falou, essa blusa que você tá é da outra loja, afirmando. Eu disse, não, essa blusa é minha. Moça, essa blusa é da outra loja. Só que nisso, ele me abordou com segurança atrás para me intimidar. E eu fiquei assustada na hora e disse, não, moça, essa blusa é minha. E todo mundo em volta olhando. A minha sorte, graças a Deus, a Paloma, que hoje é advogada, minha advogada, ela estava passando na hora e viu, dizendo, não, essa blusa é minha. E ela fez a pergunta, o que está acontecendo? Eu falei, ele acabou de dizer que eu roubei essa blusa na outra loja. Falou, não, calma aí. Aí foi onde ela se apresentou, eu sou advogada, calma, você tem como provar? Você tem um vídeo para provar que ela pegou a blusa? Ele, moça, uma cliente disse para a vendedora, para a vendedora, e me disse que ela tinha pegado a blusa. Aí eu falei, então você prova. Então nós vamos lá na loja e você vai provar que ela pegou a blusa. Só que aí uma infeliz coincidência, a blusa tem o mesmo problema que tem o mesmo negócio que tem a outra blusa da loja, que nem eu imaginava que essa blusa existia nessa loja, porque eu comprei numa loja da frente. E eu nem vi essa blusa. Eu acho que no momento que eu estava vendo a parede com as roupas, eu passei pela blusa e nem vi. Então, assim, eu fiquei até surpresa na hora, quando eu fui à loja novamente, e existia essa blusa lá. Eu falei, nossa, eu nem vi. Então, aí ele começou a acusar, fazer acusações. Eu disse, não, essa blusa é minha. E lá na outra loja, eu abri a blusa e falei, olha, não tem etiqueta, não tem nada. Inclusive, aquela bolinha que todas as roupas... Gente, não tem como eu arrancar no dente. Aquela bolinha só se tira no caixa. Se não for desta forma, esquece, a roupa é rasgada. Então, assim, eu fiquei muito constrangida, eu até falo isso, que quando ele me abordou na outra loja, eu não tive nem tempo de dizer alto e bom som que eu não tinha pegado, que eu estava tão desesperado. Então, quando eu saí de lá, as pessoas que ficaram provavelmente acharam que eu roubei a blusa. Então, esse constrangimento, me arrepia. Eu não desejo para ninguém, gente. Eu não desejo para ninguém, porque, assim, você se sente vulnerável. Eu me senti violada, sabe? Eu me senti extremamente mal, porque passa um filme na nossa cabeça do que a gente faz, do meu trabalho, das coisas que eu luto, das coisas que eu acredito. Então, assim, o gerente tem 10 anos de experiência, 10 anos de experiência. A forma como ele abordou foi totalmente errado. O certo seria, se as câmeras estivessem funcionando, que eles alegam que não tem câmera, eles alegam também que o detector na frente da loja ele não está funcionando.
Eu tenho um vídeo provando que antes de eu ir a essa loja, eu fui a outra loja que eu sou frequentadora, a dona me cedeu a imagem que eu estava com a blusa no meu braço. Então, eu não roubei blusa nenhuma, a blusa é minha. E também, como eu dei aula pela manhã, ainda a minha aluna disse, se você quiser, eu cedo as imagens também da portaria do condomínio, que você chegou com a blusa, sabe? Então, assim, é muito difícil, é muito doloroso, mas eu nunca, nos meus piores, nas minhas piores situações, eu achei que eu poderia ser acusada de ladra. A pessoa me ofender na questão da cor, ok, né? Que a gente tem que estar preparado, mas isso foi um racismo velado. Então, assim, eu fico muito, muito magoada. Ainda no final, que eles entenderam que, de fato, no calor do momento, eu não peguei nada. E aí tentaram uma negociação de um possível vale-compra e vamos deixar do jeito que está, porque o rapaz é pai de família. Ah, mas ele não pensou em mim, né? Ele não pensou quando ele apontou o dedo para mim. O certo seria ele ter olhado as imagens primeiro, se tiver, ou se tivesse, para depois vir abordar. Mas ele nunca imaginou que daria essa repercussão, porque eu não me calo. Não tem como se calar. Quantas e quantas pessoas já passaram por isso e ficaram calados ou não tinham o espaço que eu estou tendo? Então, eu não posso me calar. Não adianta que não vão me silenciar. Exatamente, Daniela. E você citou essa questão de que a loja tentou uma negociação com você. Isso quem que entrou? Quem que falou? Porque esse rapaz era o gerente da loja, certo? E aí, depois dessa confusão toda, vocês voltaram para a loja. E aí, quem que falou com você sobre essa possível negociação? O que eles estavam te oferecendo? Na verdade, essa loja tem um monte de gerente, um acima do outro, é uma coisa muito louca, sabe? Eu nunca vi isso. Então, assim, quando eu desci para a loja e ele mostrou o fecho que é igual ao meu, e eu falei, moço, mas independente, eu não peguei, não tem nem porquê. Porque se eu tivesse pegado, eu teria pegado e ido embora, não ido visitar uma outra loja. Você concorda? Não tem lógica. Mas aí, quando eu voltei, aí ele explicou, falou que foi uma cliente que falou para a vendedora falou para o gerente foi correndo atrás de mim. Outra coisa, eu não corri, eu estava andando, eu estava olhando as lojas. Já começa por aí. Quando eu voltei, aí eles falaram, vamos conversar, vamos, desculpa, houve um erro, um engano. E aí, conversa vai, conversa vem. Por isso que eu estou falando, várias pessoas que eu não sei quem é quem, começou com essa conversa, vamos ver, vamos deixar para lá. Então, assim, eu não posso dizer para você quem foi exatamente, porque tinham vários, subgerente ou acima do gerente, tinha um monte de gente. Vendedor envolvido, que eu até falei, gente, vocês não trabalham por comissão? Então, gente, vamos embora. Deixa eu resolver aqui. O assunto é entre eu, ele e o pessoal da gerência. Então, assim, não tem como eu te afirmar quem exatamente falou comigo sobre essa negociação, porque como a Paloma já estava ali de pronto atendimento a me ajudar, então ela estava conversando com essas pessoas que, assim, eram vários. Não dá para te dizer, eram vários que se diziam gerentes, supervisores, enfim. E o que você fez logo após isso? Você registrou um boletim de ocorrência? Você saiu de lá e qual foi o procedimento que você tomou? Eu fiz o boletim de ocorrência no sábado e aí conversei com a advogada, porque como a gente se conheceu numa situação tão errônea, tão horrorosa, aí na segunda eu fui ao escritório dela e aí assinei todas as documentações, dando plenos poderes para que ela siga em frente. E aí onde começou o rebuliço da internet, porque é um rastilho de pólvora, não adianta, e ainda mais se tratando de um tema como esse muito forte. E aí eles começaram a me procurar para tentar uma negociação, como que eu posso dizer para vocês, amenizar, né, o que aconteceu. Então, de primeiro instante, eu estou processando mesmo a loja.
E eles falaram então com você, é isso? Depois que você abriu o boletim de ocorrência, eles te procuraram ainda? Procuraram pelas redes sociais, inclusive nesse momento eu estava na frente da minha advogada na segunda-feira. Certo. E aí eu disse para ela que eu não vou me desgastar em falar com eles, que a partir daquele momento ela poderia falar. E aí eles queriam, aí falaram até sobre a questão de um valor, e eu não aceitei. E aí eles estão agora tentando, porque disseram que manchou a imagem da loja, né, da Águia Schultz, e eu não posso fazer nada, porque quem foi a ofendida foi eu, eles me fizeram passar um constrangimento gigantesco. A Águia Shoes, inclusive, publicou uma nota, né, no Instagram deles, mas em nenhum momento eles citaram você, né, Daniela? Então, sobre isso, como sempre, aquele blá blá blá, né? Só que aí eu recebi várias denúncias de ex-funcionários. Entendeu? Então, assim, de uma situação virou um negócio gigantesco e acabou aparecendo situações que nem eu imaginava. Funcionários que têm problemas psicológicos hoje por conta de trabalhar lá, e realmente eles são preconceituosos, sim. Entendi. Então, Mas os casos que esses funcionários te procuraram, são casos de racismo que já aconteceram dentro dessa loja? preconceitos, de eles não sabem abordar, se eles veem uma situação de fato, eles vão para cima mesmo, eles não procuram saber primeiro, sabe? Eles agem por impulso. Eles não têm a dinâmica, eles não têm responsabilidade da forma como vai abordar uma pessoa. Eles têm esse costume de fazer isso. E como você enxerga o fato da loja ter se pronunciado no Instagram sem ao menos ter citado você, né? Citado o caso, porque ficou uma coisa muito aberta, né? Uma coisa muito geral. Como você enxerga isso, Daniela? Porque não houve um pedido de desculpas para você a público, né? Porque essa história tomou o noticiário, as redes sociais. E como você enxerga isso? Representação pública com o meu nome, porque não foi só eu que passei por isso. Outras e outras pessoas já devem ter passado por isso lá, né? Então, assim, o que eu não acho absolutamente nada. Eles ainda não entenderam a situação. Eles estão tentando amenizar de uma outra forma. Eu acho que eles estão extremamente despreparados. Então, assim, eu não tenho. Aquilo que eu falei, eu sou muito franca, eu não tenho dó, porque não tiveram na hora de apontar o dedo para mim. Então, assim, essa retratação, aliás, essa retratação no ar, para mim, não muda e eu vou continuar tocando o barco para frente. Daniela, e agora você disse que a Paloma, né, Paloma Santos, ela que é advogada, tá te ajudando nesse caso. Só para a gente deixar claro, entender toda essa situação, em que pé está esse processo que vocês estão? Porque a gente entrou ontem em contato com a Secretaria de Segurança Pública, eles disseram que foi feito um boletim de ocorrência eletrônico e que eles estavam esperando uma representação oficial, enfim, da sua parte, mas que foi feita a denúncia, sim. Queria só entender e deixar claro aqui para todo mundo que nos ouve agora, em que pé está esse processo, esse encaminhamento que você está fazendo junto à Paloma? Então, eu não estou muito por dentro. A única coisa que eu posso dizer, até peço desculpa, é que é muita informação na minha cabeça, mas assim, eu sei que existe uma conversa entre os advogados da empresa com ela, né? Eles estão tentando de alguma forma, tem coisas que eu não posso falar, que eu acho meio que o cúmulo, mas eu não posso falar da parte deles. Então, assim, eu não sei exatamente o pé que está, eu até peço desculpas. Imagina, fica tranquilo. Mas sim, a Paloma está, de fato, conversando com eles sobre o ocorrido e eles estão tentando, de alguma forma, tentando amenizar, como eu retorno a dizer, a imagem da empresa de fato foi queimada e eles estão desesperados quanto a isso. Então, eu não sei muito sobre a questão, mas eu posso procurar saber e informá-los depois, se vocês puderem escrever, enfim.
sobre onde está a situação. Mas uma coisa eu deixo claro, existe uma conversa entre os advogados e eles estão desesperados para finalizar essa situação por conta da imagem da empresa. Certo. Daniela, a gente já vem noticiando aqui ao longo de toda a nossa programação, ao longo de sempre, todos os dias aparece um caso lamentável de racismo. A gente tem, inclusive, aqui o podcast Pretoteca, que é feito pela jornalista Cíntia Martins, que a gente fala com muitas pessoas, e o racismo, claro, ele é uma das pautas principais aí que estão em volta de toda essa discussão sobre o que é ser preto na sociedade hoje, né? São tantas camadas, né, que é difícil a gente até pontuar, né? Mas eu queria te perguntar o seguinte, Daniela, essa é a primeira vez que você passa por uma situação como essa dentro de uma loja? E não somente isso, porque no noticiário a gente também já mostrou muitas vezes casos e casos e casos, um atrás do outro, de racismo dentro de lojas de roupas, né? A gente já sabe que tem toda aquela situação. Entra um preto na loja, o segurança já fica com aquele olhar, já começa a seguir a pessoa dentro da loja. A gente também tem vários relatos de que as pessoas pedem as notas fiscais justamente para ficam com medo, né, de serem abordadas numa situação como que aconteceu com você mesmo. Então, queria saber, Daniela, essa foi a primeira vez que você passou por uma situação como essa? Você já passou por outras situações dessa forma? Na verdade, assim, eu vou ser muito franca, eu nunca passei por isso. E olha que eu ando em lugares, assim, porque eu sou dançarina profissional, então eu frequento lugares que 2% de negro, e eu nunca passei por isso na minha vida. Mas eu fiquei sempre com o pé atrás e fico até hoje, porque a gente nunca sabe o que pode acontecer, como aconteceu comigo. Eu nunca imaginei entrar numa loja que eu frequentava, né, e passar por esse tipo de situação. Infelizmente, as pessoas pretas, elas têm que andar com os dois pés atrás sempre, porque ela sempre será apontada. É racismo velado, é racismo escrachado. Isso é uma coisa que, infelizmente, é normal. Está entranhado na sociedade, sabe? Então, eu fico muito triste e, ao mesmo tempo, pensando que eu estou tendo a oportunidade de representar muitas pessoas que não têm essa abertura, esse espaço para falar. É muito difícil, é muito triste você ir numa loja, uma loja de nome, de porte, e as pessoas ficarem andando atrás de você, achando se você tem ou não dinheiro para estar ali. Eu acho que isso precisa parar, gente. Isso precisa parar urgente, porque é um constrangimento. Eu acho que nós somos um país muito miscigenado. Não tem o porquê, gente. Não tem o porquê dessa divisão. Não tem o porquê desses olhares maldosos. Então, quer dizer que agora eu tenho que andar com a nota fiscal do que eu comprei para provar para as pessoas que eu comprei, que é meu. Então, é muito difícil, é muito triste. E eu sempre, quando entro em loja, eu sempre observo as coisas. Eu sou muito atenta, justamente com os olhares de cima a baixo, vendedor perguntando, realmente é isso que você quer? Preciso ver se tem o seu tamanho. Será? Será? É um será? Será que eu tenho dinheiro para comprar? Então, eu só entro na loja se de fato eu tenho dinheiro. Como aconteceu, eu entrei na loja. Quando eles me ofereceram um vale-compra, eu falei, gente, pelo amor de Deus, se eu entrei na loja para olhar, é que eu não gostei, senão eu tinha levado alguma coisa. Então, não é lógico me oferecer um vale-compra. Não é isso. Não é sobre isso. É me respeitar. É respeitar os pretos que entram na loja. Eles precisam aprender. Então, assim, nós vivemos uma sociedade que a gente tem que ter olho nas costas, porque a gente tem que tomar cuidado, porque a gente entra numa loja e as pessoas ficam te medindo do pé à cabeça. Isso é com todos os pretos. Isso é com todos os pretos, não é só comigo.
É isso, né? A gente sabe que para as pessoas pretas a cor sempre chega primeiro, em qualquer lugar que você vá, né? E é uma privação do direito de ir e vir, né? Isso. O que a gente está relatando aqui é justamente isso, a privação do direito de ir e vir. Eu preciso ter direito de entrar numa loja e só olhar. Eu não devo satisfação para ninguém, eu só quero olhar. Então, isso é uma privação do direito de ir e vir da população preta, da mulher preta, do homem preto, de se vestir como quer, sem se preocupar se alguém vai achar alguma coisa, se vão achar que você é criminoso, se você está ali para roubar. Então, no final das contas, isso é a privação do direito de ir e vir, né? E que a sua voz, assim, Daniela, como de muitas pessoas que a gente vai realmente atrás para contar esses relatos, para dar visibilidade, não é uma questão pequena. A gente precisa mostrar que é importante que a gente dê visibilidade, dê voz a esses casos, para que a gente não normalize situações como essa e deixe muito claro que o racismo existe sim e é racismo. É racismo, a gente precisa dar nome a isso. Te agradeço muito, Daniela, por conversar aqui com a gente, por trazer o seu relato aqui na Band News FM. Portas abertas para você, sempre quando precisar. Conte sempre com a gente e agradeço novamente pela sua participação aqui. Muito, muito obrigada pelo espaço. Obrigada, obrigada. Eu só agradeço a todo mundo que compartilhou, que republicou, que vem junto comigo de mãos dadas, não soltaram a minha mão. Então, assim, eu só estou aqui, eu sou só uma ponta do que vem acontecendo diariamente. Eu sou só uma ponta. Então, muito obrigada mais uma vez pelo espaço, viu, de coração. Que Deus abençoe. Amém. Toda a solidariedade a você e que dê tudo certo aí nesse processo. A gente espera ainda ouvir sobre o desfecho de toda essa história, tá? Eu já deixei isso claro que eu vou colocar para todo mundo saber, todo mundo está ali comigo. Então eu vou deixar muito claro quando tudo acabar, explicar para todo mundo o desfecho que foi. Maravilha. Muito obrigada novamente. Muito obrigada, gente. Tchau.